Olha-se como aquele explorador que penetra o garimpo em busca das pedras preciosas da sua alma. Façamos isso diariamente, de preferência, antes de iniciarmos as nossas atividades, como se estivéssemos tomando o nosso café da manhã. Estaremos alimentando a nossa alma com nutrientes poderosos, capazes de afastar o sentimento de inferioridade que afeta a maioria das pessoas. Então chamamos agora o Gabriel para a prece de abertura. Vocação a Jesus para fazer. Jesus, Senhor mestre que dirige o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossa vista voltada sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência, e fluir para aquele mensageiro de Deus, e por especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós o abrigo, o amparo, e nós defendamos de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que deixarem se iniciar na vossa doutrina. Daí a luz de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus e de Jesus está aberto sempre e aberto. Então, boa noite a todos. Que possamos permanecer conectados nessa energia tão boa, né, dessa casa. Então, nós vamos falar hoje sobre serenidade e equilíbrio, porque nós estamos vivendo momentos de tantos desequilíbrios, medos, tantos conflitos internos e conflitos externos, né? Tantas pessoas sentindo, muitas pessoas também sentindo o vazio existencial. Então, nós buscamos na doutrina espírita um direcionamento, um caminho para adquirirmos, então, a serenidade e, consequentemente, o equilíbrio em nossa vida. E assim aproveitarmos com maior sabedoria a nossa encarnação. No livro Minutos de Sabedoria, aquele livro pequeno, grande livro, né? Pastorino nos coloca o seguinte: o equilíbrio depende da serenidade da mente. Então, entende-se que primeiro precisamos adquirir, trabalhar, ir em busca da serenidade, porque o equilíbrio aí é consequência. A Organização Mundial da Saúde divulgou sua maior revisão mundial sobre a saúde mental. E diz que em 2019, quase 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem do transtorno mental. 2019. E isso foi antes da pandemia. Quer dizer que aumentou muito mais esse número, né? No livro Nas Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz o seguinte: a linha divisória entre a sanidade e a loucura, ela é muito fina, muito frágil. E nós transitamos de um lado para outro com certa facilidade, né? E no início nós nem percebemos alguma mudança representativa nesse início, quando a gente passa de um lado para o outro, né? Mas quando que nós entramos nessa faixa de desequilíbrio, nessa faixa da loucura? Em alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade, um momento de mágoa, de raiva, de ciúme, de impaciência, entre muitos outros fatores, podem levar-nos a outra faixa da saúde mental,
alienando-se temporariamente e logo retornando à posição anterior. Alienando. O que é alienado, uma pessoa alienada? O dicionário diz que é louco, doido, né? E todos nós temos esses momentos ali, de impaciência, de raiva, de ciúme. Quem de nós não tem esses momentos, né? Mas aí o cuidado que nós devemos ter de não permanecermos muito tempo nessa faixa da insanidade. Senão pode evoluir para um transtorno de difícil recuperação. Isso o Manuel fala para nós, né? De difícil tratamento. Então nós temos que nos prestar muita atenção. Quando eu estou com uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa, cuidar para permanecer muito tempo, né? Já voltar ao normal. No livro Conflitos Existenciais, psicografia do Divaldo, a Joana de Anjos diz o seguinte, que são muitas as pessoas que sentem esse vazio existencial. E ela diz que é por falta de objetivos na vida. E todos nós nascemos com objetivos traçados, pois nenhum de nós que está aqui caiu de paraquedas ou veio por acaso. Todos nós tivemos uma programação reencarnatória. E não é assim num toque de mágica. Foi muito bem pensada, muito bem trabalhada, muito bem organizada para cada um de nós. E para cada reencarnação, programação dessa, em média de 30 espíritos envolvidos na nossa programação. Né? Então, ninguém nasceu para vir aqui não fazer nada, não ter objetivo, né? E tem muitas pessoas, ou nós, quando não identificamos esses objetivos, ou não procuramos saber qual é o objetivo, é que entramos, então, nesse vazio existencial. Então, os fatores desse vazio e também do desequilíbrio emocional estão relacionados às pessoas que vivem na Terra e nem sabem por que estão aqui. Estão vivendo assim ao sabor do vento. Só que esse vazio está cobrando a sanidade mental dessas pessoas. Ficou muito tempo e estão se desequilibrando emocionalmente. Então, todos nós precisamos ter um norteador, uma bússola na nossa vida. E nós temos a doutrina espírita, que nos mostra o norte. Ela nos mostra o caminho a seguir para termos a serenidade e, consequentemente, o equilíbrio na nossa vida. É claro que não basta estudar a doutrina espírita, escutar, palestrar, não basta isso. Nós precisamos exercitar e pôr em prática o que a doutrina nos propõe. Senão, só saber não vale de nada. De onde eu vim para onde eu vou depois? A doutrina espírita dá essas respostas, revelando a existência do mundo espiritual, né? Principalmente através das obras de André Luiz, que André Luiz, no meio espírita, é tido como o repórter do mundo espiritual. E ele tem a série no mundo espiritual, onde André Luiz nos conta das colônias espirituais, como que vivem os espíritos bons, como que vivem os espíritos maus, né? Ele fala das casas que existem no mundo espiritual, dos templos, dos bosques, dos jardins, das universidades que tem no mundo espiritual, dos aparelhos que existem lá, que até hoje nós nem conhecemos ainda. E alguns aparelhos que cita no livro Missionários da Luz, com algumas gravuras, é o computador que nós estamos usando hoje aqui. Esse computador aqui, naquela época, já era. Então, se nós ficamos maravilhados com a tecnologia que nós vemos na Terra hoje, nós não imaginamos a tecnologia e a maravilha do mundo espiritual. Porque tudo o que nós recebemos na Terra vem a inspiração do mundo espiritual. Médicos. Será que os médicos, aqueles cientistas se reúnem em laboratórios e descobrem alguma coisa? Foi por acaso? Tudo vem de lá, coisas que já existem, né? A Terra, nós sabemos que é uma cópia muito infiel do mundo espiritual. Qual a finalidade de eu estar aqui? A doutrina espírita dá esse norte.
Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual que é o objetivo da nossa reencarnação? E o que eles respondem? O nosso progresso espiritual. Então ninguém está aqui por nada. Ninguém veio aqui para não fazer nada. Nós temos que realizar esse progresso espiritual. Todos nós trazemos uma missão a cumprir. E muitos nem imaginam que vieram para fazer algo tão especial como, por exemplo, ser pai, ser mãe, ter filhos, educando para serem homens de bem, colaborando na criação divina. E tanto é que Allan Kardec se preocupou e perguntou aos espíritos, na questão 582, se a paternidade ou maternidade seria uma missão, poderia ser considerada uma missão? E os espíritos respondem: sim, com certeza uma missão. E quem é pai e mãe sabe que grande missão, né? Meio difícil, mas é uma missão, né? Tá, mas se eu perguntar para vocês qual que é a maior e a primeira missão que nós temos? Está aqui as mulheres conversando e respondendo essa pergunta. Qual que é a maior missão? E a primeira? Conosco mesmo. Nós temos a missão de cuidar da nossa mente. Nós temos a missão de cuidar da nossa evolução, do nosso progresso. Uma missão dela de ser pai e mãe, mas que pai e mãe eu vou ser se eu não cuidar de mim, se eu não dar esses exemplos para o meu filho? Então não vamos esquecer, nós somos não missionários como a gente se entende e fala de missionários, mas nós somos todos missionários, todos viemos para realizar alguma coisa. Por que eu sofro? A doutrina espírita também nos diz por que nós sofremos. É pela nossa imperfeição moral. O sofrimento é a consequência da nossa conduta em desconformidade com as leis divinas. Deus castiga? Não. Deus criou suas leis perfeitas e nós não usamos adequadamente a nosso favor, aí vem o sofrimento. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, vou para o centro, faço palestra, faço tudo de bom. E eu sofro tanto, por quê? Se não tem explicação nessa encarnação, aonde ele está? Está nas encarnações passadas. Em algum momento eu agi em desconformidade com as leis divinas. É por isso que eu estou sofrendo. É a lei de retorno nos reencontrando, ou nos reencontrando. E falando em lei de retorno, eu escutei uma palestra do Haroldo Dutra, hoje ainda, sobre a lei de causa e efeito, e ele contou um caso de Chico Xavier, que tinha o Quincas, que era muito amigo do Chico Xavier e trabalhava no centro com o Chico. Ele tinha um escritório de contabilidade e ele chegou de manhã para trabalhar. Eu vou falar nas palavras que o Haroldo Dutra usou, que eu achei bem bonito. Ele chegou para trabalhar, escolheu que tinha arrombado o escritório dele. Roubaram o computador, roubaram tudo. E o Haroldo disse, disseram que entrou 2, 3, na cidade do interior, 2, 3 pessoas entraram lá. O que vamos roubar? Ah, vamos levar o computador. O que mais vamos levar? O dinheiro. Pegaram o dinheiro. Daí estavam sempre pensando, mas só roubar? Vamos quebrar tudo. E assim eles fizeram. Quebraram tudo. Ele ficou muito triste, o Quincas, e à noite ele foi para o trabalho. Ele tinha um encontro, reunião com o Chico, ele chegou lá muito abatido, triste, e contou para o Chico o que aconteceu com ele. E o Chico pegou, abraçou ele, pegou na mão dele, andou com ele até a porta, ficou um tempo sem dizer nada, só pensando. Mas já imaginamos que ele estava confabulando com o Emmanuel, né? Seu mentor espiritual. Ele ficou tempo assim, olhou para o Quincas e disse, ah, meu filho, como é bom devolver. Então, certo, Emmanuel tinha orientado ele. Então, daí o Haroldo diz assim, roubar, enganar os outros, dói? Não, não dói. O que dói é na hora da devolução. Aí dói, né? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos diz o seguinte, o Senhor transforma o veneno de nossos erros
em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Mas para resgatar as nossas culpas, os nossos débitos, será que o sofrimento é a única condição para acontecer isso? Para pagar os nossos erros, quitar os nossos erros, fazer as devoluções, como Chico disse, para chegar à perfeição? Eu sempre nas minhas palestras eu trago essa proposta do apóstolo Pedro, porque eu acho ela muito incentivadora, quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente usar da nossa inteligência, a gente só vai fazer bem. Porque além de eu estar fazendo bem, não estou me comprometendo com as leis divinas mais, porque eu já tenho conhecimento, e estou quitando aquilo que ficou para trás. Eu estou devolvendo o que eu fiz de errado no trabalho do bem. Ou pelo menos eu vou diminuir a carga de sofrimento, né? Emmanuel, que é o mentor do Chico, ele diz que serenidade é uma aquisição espiritual que se conquista com o trabalho árduo de todo dia. E eu digo que é de uma vida inteira, a gente lutando para conseguir isso. Mas como que você reconhece, então, uma pessoa que é serena, que é equilibrada? Pela tranquilidade que age diante das situações que ameaçam. A serenidade não significa não termos problemas, obstáculos a vencer, mas sim saber lidar, administrar os problemas. E Joana de Ângeles nos diz que todo homem sábio é sereno e ele já conquistou o equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é ter o controle sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. É não deixar que eles dominem, ditem o nosso comportamento. Nós é que temos que estar com as rédeas na mão. Aí nós temos controle emocional, o equilíbrio emocional. Nós no comando das nossas emoções. Eu achei muito interessante isso aqui. Emoção e inteligência. Eles precisam andar lado a lado, de mãos dadas, para então nós termos o equilíbrio. E Aristóteles, que é um dos grandes pensadores gregos, ele elaborou a teoria do meio termo. Segundo ele, o homem que conseguir identificar os extremos poderá desenvolver as qualidades do seu caráter. O que seriam as qualidades de caráter? O que seria isso? Ter bons princípios, não matar, não roubar, como o Zé falou ontem, também na nossa palestra lá ontem, não roubar. Mas esse não roubar e não matar vai muito além daquilo que nós conhecemos. Eu não mato, não roubo. Será que não? Matar é só dar um tiro, matar uma pessoa? Não roubar, será que eu não roubo? Será que eu não roubo uma noite de sono de uma pessoa quando eu calunio ela? Será que eu não mato a esperança de uma pessoa quando vem dizer alguma coisa? Mato a esperança dela? Então, esse não matar e não roubar é bem mais amplo, né? E sempre busca tomar a atitude correta, mesmo nas horas mais difíceis, quando a tentação é grande. É aí que nós provamos o nosso equilíbrio. É naquela tentação. Eu tenho uma palestra hoje para ir, mas eu tenho uma janta, vai ter muita gente importante e tal. Tem que vencer. O que vai me fazer melhor? Né? É diante das tentações, dos prazeres que o mundo nos oferece, é diante desses prazeres que nós vamos provar se nós temos o equilíbrio. Nesse livro, também pequeno, mas grande livro, de Joana de Ângeles, Vida Feliz, tem o seguinte, na lição 65, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ensina a filosofia popular. Isso é um convite ao comedimento, a uma posição sem extremismos.
Posição sem extremismos é um caminho para ter serenidade, né? Porque se nós formos ficar nas pontas, como Aristóteles fala, nas pontas, nós podemos ficar fanáticos por qualquer coisa. Então nós não podemos ser extremistas, nós temos que sempre procurar o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. E Joana, na mesma lição 65, ela continua dizendo: toda vez que te apaixonas e tomas uma postura exagerada, comete os mesmos erros que censura nas outras pessoas. O meio termo em matéria de discussão é uma situação ideal. Então, quando uma pessoa é extremista, fanática, você não vai entrar no mesmo fanatismo. Use o meio termo ou o silêncio. Não por comodidade ou medo, mas porque desconhece a questão na profundidade que ela exige. E continua: um comportamento equilibrado se revela nos momentos em que são tomadas as decisões e assumidas as posturas. Então é nessa hora, não adianta eu dizer para vocês: eu sou uma pessoa serena, eu sou uma pessoa equilibrada, falo manso, mas de repente, numa situação de perigo, eu desço do salto. Então é nessa hora, na minha postura, que eu vou saber se eu sou uma pessoa equilibrada ou não. E Joana de Ângeles nos diz que o homem que se candidata a ter uma existência feliz, ele tem a obrigação de vigiar as suas emoções perturbadoras, a fim de evitar-se desarmonias perfeitamente dispensáveis na economia do seu processo de evolução. Adaptando-se ao autocontrole, eliminará a pouco e pouco a explosão dessas emoções perturbadoras. Vamos destrinchar. Vigiar as emoções perturbadoras. Quais são as emoções que nos perturbam, que nos tiram do prumo? A raiva, o medo, a inveja, a desconfiança, o ciúme, a cobiça, o apego. Tudo isso são essas emoções. Desarmonias perfeitamente dispensáveis. A gente já lembra do capítulo 5 do Evangelho, onde Fênelon nos diz o seguinte: que nós, às vezes, procurar a serenidade, a paz do nosso coração, que é a única e real felicidade que podemos sentir na Terra. Diz ele que é curioso. Parece que de propósito nós procuramos aquilo que pode nos agitar, nos perturbar. E é verdade. Muitos tormentos que nós estamos passando está na nossa mão. Evitar. Nós não precisamos, às vezes, estar passando muitas coisas desnecessárias. Nós procuramos, né? Autocontrole. Como conseguir ter esse autocontrole? No capítulo da palestra que o Zé fez ontem para Papandu, o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque é um capítulo que fala da paciência, da mansidão, da moderação, que são sinônimos de autocontrole, que é conter a impulsividade, evitar a agressividade nos momentos de raiva, tomar decisões após analisar as consequências. Se cada um de nós analisar primeiro as consequências daquilo que eu vou fazer, nós evitamos muitos tormentos voluntários. E Joana ainda diz também: no teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Como conseguir ter serenidade e manter o equilíbrio nessas situações? Mas não esquecendo que no meio familiar ou no meio social, nós estamos incluídos, né? Como conseguir, então, ter serenidade? Joana nos diz: não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixa. É não aceitar para si o presente, né? E Dalai Lama tem um pensamento
idêntico ao da Joana de Anjos. Dalai Lama diz o seguinte: não permitas que o comportamento dos outros tire a tua paz. Não podemos permitir que os outros ditem como nós devemos nos sentir. Se alguém quer te irritar, silêncio é a melhor maneira de você pacificar. Porque na hora que uma pessoa está irritada, ela quer te agredir, o que ela está esperando você fazer? Entrar na faixa dela e agredir também. Se você silenciar, você desarma o agressor e você pacifica. Então, a busca da serenidade, através de Chico, Emmanuel nos diz um caminho que nos leva a ter serenidade, que é a palavra construtiva. E no livro Minutos de Sabedoria, Pastorino diz: qualquer palavra produz vibrações, que atrai vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de coisas boas, de coisas belas. Comente o bem e as ações nobres, e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria e de bem-estar. E isso você está exercitando para ter a serenidade. Então, nós vamos usar a palavra a nosso favor. Vamos usar a palavra para construir, não para destruir. Para elevar as pessoas e não para rebaixá-las. E no livro Nossas Riquezas Maiores, Raul Teixeira, que psicografou diversos espíritos, e também fala da palavra. Os recursos que tem a palavra para erguer edifícios formosos de luz ou fossas escuras de trevas ainda não são devidamente compreendidos por nós. E essa mensagem vai mais longe ainda. E com essa mensagem, eles dizem que nós não fazemos ideia, nós não temos noção do poder que tem a palavra. Que a palavra pode queimar ou pode refrigerar. A força da palavra, nós sabemos que pode promover a paz, mas também pode promover a guerra. Também, um caminho para buscar a serenidade é exercitar a paciência e a tolerância. Porque a paciência e a tolerância é o princípio básico para a boa convivência entre nós que somos. A paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto espera. E a gente que faz a palestra, que estuda, é a primeira que leva os puxão da orelha. Porque eu me coloquei aqui e fui reprovada. Porque você pode fazer um teste. Eu vou na palestra, por exemplo. Vão me pegar aqui às 7h30, mas passa 8h15. Eu fiquei 45 minutos esperando a pessoa. Então, não quer dizer que eu sou paciente, porque eu estou aqueles 45 minutos esperando a pessoa vir me apanhar. É como eu estou reagindo àqueles 45 minutos. Será que eu não estou xingando a pessoa? Mentalmente? Em pensamento? Pego a carona e ainda venho falando. Vou chegar atrasado. Né? Então, nós temos que ver a nossa postura enquanto nós estamos esperando. Quer dizer que nós temos paciência. Então, é ver como estamos nos comportando. Também outro caminho que Joana nos dá é entender e aceitar as diferenças. Entenda e aceite que todos nós somos diferentes. A maioria de nós cria seus próprios problemas quando interfere demais nos assuntos de outras pessoas. Isso acontece porque, por alguma razão, nós estamos convencidos que o nosso jeito é o melhor, que a nossa lógica é perfeita e que aqueles que não agem conforme a nossa forma de pensar devem ser criticados e orientados na direção correta, ou seja, a nossa. Então, nós não podemos achar que todo mundo é igual, né? Não existe seres humanos que pensem e ajam da mesma maneira. Eu estou estudando o livro Evolução em Dois Mundos, um livro
bem difícil de compreensão, precisa de muito tempo, e eu gravei uma coisa muito importante, que no livro diz que desde quando nós fomos criados por Deus, lá no início, até nós chegarmos na era da caverna, do homem primitivo, ali levou mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de anos. E nós julgamos nosso companheiro, nós julgamos o semelhante. E queremos que o outro pense que nem eu. 1 bilhão e 500 milhões de anos. E daí do homem da caverna até agora, acho que 300, 400 mil anos, né, que nós temos. E nós queremos que todo mundo pense igual. O que eu passei, vocês não passaram. Ou o meu irmão não passou. Quantos crimes eu cometi? Quantas coisas eu fiz que o outro não fez, o outro fez coisas que eu não fiz. São experiências que cada um teve, cada um tem gravado em si, na sua memória, as suas experiências de 1 bilhão e 900 milhões de anos. Se a gente começar a pensar sempre nesses números, quando eu for ajudar alguém, eu vou pensar 2 vezes, né? Não dar importância excessiva ao que não merece. Quantas vezes nós perdemos uma noite de sono por coisas que não valeu a pena? Outro dia a gente pensa, eu perdi uma noite de sono, não valia a pena, né? Às vezes nós perdemos momentos da nossa vida, momentos que podiam ser felizes, alegres, só para provar para o outro que eu tenho razão. E tem essa imagem aqui, muito interessante. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Qual que nós preferimos? Eu acho que todo mundo quer ser feliz. Então, quando você for discutir com algum familiar querido, deixe ele ganhar e você seja feliz. Não fique ali se empatando, né? Também mais uma coisa que eu achei muito interessante, a Joana fala, é que organizar a sua agenda, a Joana diz. E também organize a sua rotina diariamente. Então eu gosto de fazer as palestras quando tem coisas do nosso dia a dia, que pega no nosso pé para melhorar. E esse aqui também, puxando a orelha. Tente dar tempo para a ordem e harmonia na sua vida. Se o seu dia é agitado do começo ao fim, como você poderia viver de forma serena? Vocês já escutaram, às vezes, alguma pessoa dizer, meu Deus, eu levantei, corri o dia inteiro, chegou de noite, acho que eu não fiz nada. E não fez mesmo. E lendo uma reportagem do Instituto de Psiquiatria Paulista, onde um médico do nome Daniel Contarini, ele diz que a organização é o maior inimigo da ansiedade. E esse médico diz o seguinte, que estudos afirmam que a desordem é capaz de aumentar os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, conhecido como hormônio do estresse, a desordem. Viver no meio da bagunça, diz ele, fará com que você perca tempo procurando o que precisa ou acumulando coisas desnecessárias, dificultando o teu bem-estar. Porque se você tem tudo numa bagunça, você não acha o que você quer, você vai lá e compra de novo. E você vai acumulando coisas desnecessárias. E ele dá uma dica, dizendo o seguinte, tenha as coisas ordenadas, isso lhe ajudará a estar emocionalmente equilibrado. Isso é um psiquiatra que diz. Que nós ter as coisas tudo em ordem vai nos ajudar emocionalmente. Diz ele, sabendo exatamente o que temos a fazer e onde ficam as coisas, fica tudo mais tranquilo. Então, eu lá em casa tenho tudo organizado. Eu tinha meio, mas depois disso aqui eu tinha que organizar. Então, o que você faz? Pega toda a família e diz, ó, as chaves da casa vão ficar aqui, ou naquele chaveiro, na porta, ou numa caixa. Todas as chaves estão aqui. Os pendrive, estou falando mais das coisas que eu fiz. Onde é que estão os pendrive? Ah, quero aquele que está. Não, tudo nessa caixinha. Remédio. Onde é que está remédio? No armário? Não, tudo nessa caixinha. E organize tudo. E diga, a família. Ó, cada um que tirar uma coisa do lugar, coloque no lugar. E eu concordei com o psiquiatra.
Você vive mais tranquila, tudo no lugar. Ou me diga uma coisa, quando vocês são organizados e tem uma coisa no lugar, você vai pegar e não tá. Como é que se fica? Então nós temos que pensar no que o psiquiatra diz, né? Frear a ambição, a Joana que nos aconselha. Mas então eu não posso mais ter ambição de trocar o meu carro, ter um carro novo? Eu não posso ter ambição de querer um trabalho melhor, ganhar mais? Será que é isso, frear a ambição? Então vamos ver o que o Rodolfo Caligares, que é um escritor espírita, que ele coloca nas páginas do Espiritismo. E ele nos ressalta os benefícios da ambição bem direcionada, que ela pode nos proporcionar. E diz ele, a ambição e tão cedo não deixará de ser, um dos mais fortes sentimentos humanos, constituindo-se mesmo em mola propulsora do progresso. É verdade. A ambição é um impulso natural, que até certo ponto nada tem de censurável, constituindo mesmo num elemento indispensável ao progresso individual e social. Então vamos ao ponto, até certo ponto, equilíbrio, que certo ponto seria esse? Até onde não excede determinados limites. É perigoso e é nocivo quando a ambição começa a nos dominar. Quando nós temos as rédeas na mão da ambição que eu tenho, é saudável, é bom. Mas quando a ambição toma as rédeas, aí eu me perco. Aí vai ser um vício daquelas pessoas que quanto mais tem, mais quer e não se satisfazem com nada, né? No livro Episódios Diários, temos uma mensagem muito bonita que diz: ore, policie-se, fale e haja da melhor forma, para que em pleno incêndio moral do mundo, você se mantenha resguardado pela redoma de paz, que vem construindo com seus esforços para uma abençoada passagem pela terra. Então, incêndio moral no mundo, nós estamos vivendo isso. Redoma de paz, é isso que nós falamos durante toda a nossa fala, de conseguir ter serenidade, para ter equilíbrio, para quando vir essas adversidades, nós nos proteger na redoma de paz que nós estamos construindo. E para encerrar, eu não podia deixar de colocar a prece da serenidade, que diz: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez. Sem estresse, dentro da serenidade e do equilíbrio que todos nós almejamos e queremos, e está nas nossas mãos conseguir ou não. Eu agradeço a atenção.